Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Hoje é dia de contar história. Eu já gravei um vídeo aqui no canal revisando o artigo de 1974 de Barbara Liskov sobre tipos abstratos de dados, que de alguma forma não, muito fortemente influencia a gente ver o cheiro daquele artigo em toda a santa linguagem que a gente trabalha hoje, né, que se diz orientada a objeto aí. É muito conectado. Só que aí tem também, né, Alan Kay, que é considerado por muitos o pai, nesse caso, né, enquanto Barbara Liskov é a mãe, talvez ele seja aí o pai da orientação a objetos. Só que o engraçado, né, que enquanto ela publicou o tipo abstrato de dados, a frase, né, programação orientada a objeto, você não consegue, pelo menos eu não consegui, né, achar uma publicação formal antes de 1974 para olhar, né, onde é que ele tinha escrito isso, né, um e-mail que ele tinha mandado, né, um artigo que ele tinha publicado. Sim, tem o Smalltalk, que é a linguagem que ele implementou. Parece que o release é em 1972, mas a expressão em si, né, foi difícil de achar. E aí eu fui navegando por isso, né, peguei várias fontes aí, um e-mail que ele respondeu em relação a uma pergunta, né, de alguma pessoa que deve ter sido um professor, enfim, né, de alguma universidade, um aluno dele ou algo do gênero. E aí eu juntei um monte de coisa aqui para contar para você um pouco, né, dessa história da orientação a objeto, dessa expressão, se ele quis dizer orientação a objeto, como isso se conecta com o artigo de Barbara Liskov, como essas duas coisas se conectam de alguma forma com a outra linguagem que chama, né, em português aqui é o Simula, mas sei lá se chamava Simula ou algo do gênero, principalmente aí o Simula 67. E o vídeo de hoje é um pouco sobre isso, né, contando a história, e no final eu conecto com a minha visão por estágio que a gente está hoje em relação a isso. Beleza? Então vamos lá, né? Boa parte aqui do vídeo eu vou construir em cima do e-mail de resposta de Alan Kay para algumas perguntas que eu considerei muito boa sobre esse tema, que é um tema que a gente talvez não fique pensando tanto enquanto programa, mas que com certeza influencia demais muitas das opiniões que são emitidas mundo afora quando se fala de desenvolvimento de código, principalmente utilizando o tal do paradigma orientado a objeto. Beleza? Então vamos nessa aqui, ó. Eu deixei aqui o e-mail aberto, que eu quero ir passando um pouco com você. Aqui então quem enviou o e-mail, né, foi Stephen Run, e talvez eu, por ignorância minha total, né, e talvez aí por conta dessa minha ignorância eu não saiba quem é Stephen Rain. Se for famoso, me desculpe pela minha ignorância, beleza? O próprio Alan Kay, por mais que eu saiba quem é, né, e que ele é o criador e Smalltalk, não sei o que e tal, eu confesso que eu nunca fui atrás ali de todas as fontes, de tudo que ele escreveu, então foi muito divertido para mim, né, construir a narrativa aqui para falar para você desse vídeo. Beleza? Então, Stephen Run, sei lá, né, Stephen Run mandou um e-mail e Alan Kay respondeu, né, o e-mail é sobre clarificando a orientação a objetos. E aí, bom, vamos ver aqui, né, o e-mail está aqui em 2003. Beleza? Então, a primeira parte aqui do e-mail, né, esse parágrafo aqui, não precisa ler tudo mais. Basicamente, o cara pergunta, olha, eu queria uma declaração, né, eu queria uma fonte que tenha autoridade, uma fonte oficial aí, que me diga um pouco de quando o termo programação orientada a objeto se foi você, né, se foi o próprio Alan Kay aí que criou. E ele responde, tenho certeza que sim, I'm pretty sure I did. Ou seja, né, para ele tá claro que foi ele que criou o termo aí. Beleza? E aí depois o cara, a pergunta aqui, o resumo da pergunta que é interessante é o seguinte, né? Você pode me falar um pouco, né, de onde e quando esse termo orientado a objeto foi usado a primeira vez? E aí, na resposta de Alan Kay, ele comenta, né, que ele usou isso pela primeira vez quando lá em 1966, né, e ele cita ali um pouco a cidade de Utah e tudo mais,
Então ele começa a falar um pouco sobre isso, e aqui nessa parte da resposta do e-mail, ele comenta um pouco, né, da história até o release, né, acho que alpha ou algo do gênero, da primeira versão da linguagem Smalltalk, que parece que a primeira versão foi liberada em 1971, e Alan Kay aqui, né, conta um pouco de quais foram as inspirações e como ele foi construindo a linha de raciocínio dele para chegar na linguagem. Então tem coisas muito legais aqui nessa parte do e-mail, né? Então, acho que a primeira coisa muito legal dessa parte aqui do e-mail, né, é que ele conta essa inspiração que parece que para ele é muito forte mesmo, né? Ele cita tanto aqui, tem um link para o Quora que eu também vou deixar aqui no vídeo, mas ele cita que ele foi muito influenciado, né, por esse lance de que ele pensa em objeto como células ou como computadores numa rede de computadores e que essas células ou esses computadores nessa rede só poderiam se comunicar através de mensagens. E eu, inclusive, vou falar, não sei se para não esquecer, né? Isso para mim é muito louco quando você vê esse lance de arquitetura distribuída hoje em dia, tudo mais, os sistemas, né, que estão na arquitetura distribuída se parecem muito mais com computadores se comunicando através da rede, só com passagem de mensagens, né, e tudo mais, do que quando você pensa num sistema que é implementado com a linguagem de programação que funciona todo num processo só, né? É mais fácil de você visualizar. Não estou dizendo que é mais fácil de implementar, só para deixar claro, beleza? Tudo que é distribuído é muito, em geral, tende a ser muito mais difícil de implementar do que uma coisa que roda num processo só aí, né? Várias células no mesmo organismo ali, né? É um organismo mais complexo, provavelmente, do que um organismo formado por uma célula só. Beleza? Mas isso fica muito forte aqui nele, né? Ele deixa muito claro esse lance de comunicar através de mensagens, e aí vem essa construção histórica de message passing ou algo do gênero. Beleza? Uma outra coisa, né, que é importante aqui também é que ele cita a linguagem Simula, né? Sei lá se é Simula que pronuncia ou algo do gênero. Simula 1 e o Simula 67. O Simula 67, ele traz claramente ali, né, a definição, ele usa a palavra classe, as classes têm dados, essas classes com dados podem ter comportamento, né, que são as funções que operam sobre esses dados, e o próprio artigo de Barbara Liskov, quando ela fala de tipos abstratos de dados, eu vou voltar nisso mais para frente, ela cita a linguagem Simula 67 como sendo provavelmente, naquela época, naquele momento do tempo, a linguagem que mais lembrava o lance de clusters que ela trazia, beleza? E ela cita uma diferença fundamental entre as duas, que é, enquanto que o Simula não fazia, né, o que a galera chama aí de information hiding e tal, né? Todos os dados e funções, tudo que estava numa classe no Simula, estava disponível para ser acessado por quem estava utilizando aquela classe em determinado contexto. Enquanto lá no cluster de Barbara Liskov, ela não tinha essa ideia. E eu vou falar um pouco disso mais para frente aí. Inclusive aqui ele fala que não gostava do jeito que o Simula 67 implementou essa parte de hierarquia de classes, né, herança, né, e que mais para frente a galera usaria isso como um mecanismo de polimorfismo e coisa do gênero. Para ele aquilo não fazia sentido naquele momento, ele não entendia que era legal e ele deixou de fora na primeira versão do Smalltalk. Uma outra coisa que fica muito clara aqui, né, é o quanto ele fala do Lisp e o quanto que o Lisp influenciou o pensamento dele. Por sinal, quando você olha, né, para a programação orientada a objetos, dada a minha interpretação sobre as palavras dele, né, quando você olha para o que ele quis dizer, para a ideia dele de objetos, e como ele fala do Lisp, a ideia dele de programação orientada a objetos está muito mais próximo de coisas que a gente entende hoje como paradigma funcional do que do tipo abstrato de dados, que pelas palavras dele também, o tipo abstrato de dados trazido por Barbara Liskov conseguiu muito mais, né, conseguiu ser muito mais influente na nossa
comunidade de desenvolvimento do que a ideia dele original de passagem de mensagem, né? A ideia dele, né, na segunda versão do Smalltalk, tem até a ver com atores, tudo mais, que é, sim, aí fica muito mais claro fazer o link entre atores e passagem de mensagem do que atores e tipos abstratos de dados trazido por Barbara Liskov. Então ele cita o Lisp, né? E olha que interessante, né? Na segunda fase dele, ele fala assim, ó, que ele finalmente conseguiu entender a linguagem Lisp, beleza? E que o Smalltalk, né, conseguiu ser influenciado e conseguiu, né, trazer um jeito menor, mais fácil, melhor, né, que ele chama aqui much nicer, de conseguir comportar dentro da linguagem, né, estruturas que teriam late bind, né, ou seja, que seriam executadas o mais tardiamente possível, e eu vou falar sobre isso aqui também depois, né. Ele cita muito isso, né, que ele queria construir uma linguagem que pudesse dar a habilidade de você fazer o bind o mais tardiamente possível. E bind tardio tem muito a ver com a linguagem funcional, né? Você cria as funções, elas vão ser executadas no momento mais necessário possível, e aí você vê isso implementado, por exemplo, em linguagens que tentam abraçar coisas funcionais como Scala, como Kotlin, com as palavras com o lazy, late init ou algo do gênero. Aí, beleza? E aí no final, né, desse trecho ele traz aqui a parada que o Smalltalk surgiu lá na Xerox, e essa referência aqui, pelo que eu consegui entender, analisando, foi lá em 1971. Então, coisa que é legal, né, desse parágrafo aqui. Então, são as palavras do cara, óbvio, sei lá, se esse e-mail aqui for falso, me desculpe, mas acho que não é, beleza? Eu vi referência a esse e-mail em múltiplos lugares diferentes na internet aí. O legal desse e-mail, quando ele fala de células, e ele fala de rede de computadores, e late bind, e passagem de mensagem, e tudo mais, fica muito claro que ele é muito inspirado por esse lance de funções. Realmente, por essas palavras aqui, quando a gente pensa, né, programar em Java, C Sharp ou algo do gênero, quando você vê as estruturas e como essas linguagens nasceram, mesmo Ruby, JavaScript, enfim, né, todas essas, Python, todas essas que eu já vi, olhando, óbvio, né, eu não fui ali no que os criadores e criadoras de todas essas linguagens falaram, mas olhando só pela estrutura da linguagem, dá para ver que não é isso que drive ali, né, que guia, que direciona, drive, né, falei drive, oh meu Deus do céu, não dá para ver que não é isso que direciona a construção daquelas linguagens, não é isso que elas mais facilitam. O que elas mais facilitam é sim criar classe, meter atributo e colocar método lá dentro, beleza? Inclusive elas são até um pouco mais flexíveis do que quando você olha para os clusters, também proposto por Barbara Liskov em 1974. Mas eu achei assim um texto, uma resposta muito legal, né, que deixa muito nítido a visão do cara, né, de como ele pensava ali. Aí vem essa outra parte do texto que é muito legal, né, que é muito matadora, né? What does Object-Oriented Programming mean to you? Né? Então, o que programação orientada a objeto significa para você? Uma parte legal, tem aqui o resto da pergunta, né, que ele já começa aqui dando uma patada em definição explícita de tipo, dizendo que I don't know of any type system that aren't a complete pain, so I still like dynamic typing. Aqui tem um detalhe muito legal que é o cara é uma autoridade mundial, brutal, animal. Quem sou eu para falar, né? Então acho que eu preciso ler mais coisas que nem ele leu para conseguir chegar, se é que eu vou chegar, obviamente, né? Porque enfim, né? Escute todos, pense como você quiser. Para ver se eu vou conseguir chegar na mesma conclusão que ele chegou. Eu não consigo, nesse momento da minha vida, e tudo é temporal, obviamente, né? Eu não acho que definir um tipo, explicitar o tipo, é uma atrapalhação completa, mas ele deve ter muita fundamentação, obviamente, né,
para preferir tipo dinâmico. E tá tudo bem, beleza? Essa aqui não é a parte mais importante, na minha opinião, do que eu quero contar aí para vocês. A parte mais importante que eu quero contar para vocês é essa daqui, ó. Que eu tô aqui passando. OP to, eu vou ler primeiro em inglês aqui, depois manda bala. OP to me means only messaging. Local retention and protection behind of state process. And extreme late bind of all things. Ou seja, orientação a objetos para mim significa apenas mensagens. Local retention, ou seja, retenção local, né? E proteção e hide, né? Hide não tem escondimento, né? Sei lá, né? Você esconder o estado do processo e extremo processamento, né? Ligação tardia de todas as coisas. Isso daqui, gente, é uma frase muito, muito funcional. Beleza? Você chama uma função, vai chamando a outra, passando os seus parâmetros. Beleza? Você nunca tem acesso ao que a função vai criar de variável ali dentro, né? Que são as variáveis locais, tudo mais. Você nunca tem acesso. E uma vez que você cria a função, ela pode ser executada o mais tardiamente possível. Então, só para aterrissar no que a gente tem, né, no que a gente tem hoje em dia de construções, de frameworks e tudo mais, quando você olha para tecnologias, né, que se dizem reativas, então vou pegar aqui no caso do Spring, você tem o Spring Reactive, ou você tem, né, métodos que são marcados como async, numa linguagem como C#, ou esses métodos também, né, que são marcados com asterisco, async, sei lá no JavaScript, que você pode usar o async await, tudo mais. Tudo isso é porque você pode fazer bind tardio. Quando você pensa, né, em programação reativa, é tudo sobre bind tardio. Você, né, late bind, aí você declara um método no seu controller que não retorna mais uma resposta. Ele retorna uma função, beleza? E é uma função que, na verdade, ele retorna um encadeamento de funções que pode processar uma mensagem que vai chegar em algum momento, né? Aqui, né, como a minha proficiência é maior no mundo Java, então quando você vai lá para o Project Reactor, que é a base da construção do Spring Reactive, você vê muito mono, e eu já esqueci o nome da outra construção, que representa mono e flux. Então você tem uma mono e uma flux, né? Uma mono é uma função só que processa alguma mensagem que vai chegar, e uma flux você tem uma coleção de processamentos. Se você vai processar, né, alguma coisa que vai gerar múltiplas coisas para serem processadas ali depois e tudo mais. E é tudo sobre processamento tardio, né? Você vai retornando as funções, tanto que você tem, né, map, reduce, for each, filter, tudo aplicado sobre essas funções, fazendo ali implementando uma espécie de grande observables ali. E você retorna, né, essas funções que vão ser executadas no ponto mais doce pelo framework, que conhece toda a infraestrutura de execução de uma requisição web. Então, você lê isso e olha para hoje, as coisas se conectam muito. E essa é importante, né, da teoria, de você tentando navegar e tentar achar, né, as fundamentações de todas as coisas. Mas assim, fica muito claro que é muito sobre função e menos sobre tipos abstratos de dados e tudo mais. Beleza? Inclusive, né, continuando aqui, ele fala aqui, né, one of the things I should have mentioned. Ou seja, né, aqui é uma outra resposta que ele dá, né, dizendo que ele deveria ter comentado uma outra coisa. E tem isso daqui que é legal, ó. Ele fala que existem dois caminhos principais que foram catalisados pela linguagem Simula, que eu já vou falar um pouco dela aqui para você. O primeiro, e ele cita apenas por acidente, é o lance de você conectar, né, com células e internet, né? Ou internet, né? Células e rede, né? E aí ele fala que é o caminho que ele tomou. Então, o que primeiro apareceu é
a primeira conexão é esse lance, né? De pensar que você tem células ali que precisam se comunicar, né? Tem computadores na rede que precisam se comunicar, não necessariamente ele chama de non-data procedures. Data procedure é um outro nome que ele dá aqui, né, que outras pessoas também dão para classes, que tem datas, que são os atributos, e procedures, que são as funções ali, né, os métodos que tem dentro daquela classe. E ele fala que esse caminho, né, das células e dos computadores na rede foi o caminho que ele tomou. E aqui ele entra, ó. Existe o outro, que veio um pouco mais tarde, beleza? It came a little later, como objeto de estudo, e foi o tipo, aqui ó, o tipo abstrato de dados. And this got much more play. Então ele fala, né, que depois, né, também inspirado pelo Simula, veio o tipo abstrato de dados, que foi o texto de Barbara Liskov, beleza? E esse ganhou muito mais notoriedade, né? O much more play significa mais ou menos isso. E é verdade, beleza? Se você ler o artigo dela e olhar para a linguagem que você programa hoje, se for uma linguagem dita orientada a objeto, você vai ver que é conexão total. Conexão total. Quando você olha para linguagens mais funcionais, você vai se conectar mais com programação orientada a objeto, que Alan Kay falou. Objeto para ele, gente, era outra coisa. No texto, nesses textos. Estou aqui, né, a minha visão nesse momento é baseada nesse texto, né, e no outro conjunto aqui que eu vou passar para você no link do vídeo. A visão dele era outra coisa. Ele estava falando de outra coisa, beleza? Quando ele foi construindo esse pensamento. Mas isso que é legal, né? As coisas, ele trouxe essa ideia que foi inspirado pelo Simula e por organismo e pelas células e pelos computadores na rede. Aí depois veio Barbara Liskov, trouxe outra ideia, as coisas foram se combinando para a gente ter esse caminhão de linguagens aí, né, que a gente pode utilizar hoje em dia, beleza? Aí eu quero trazer aqui para você também, né, umas outras coisinhas aqui no final. Eu acho que vale muito a pena lembrar aqui desse lance do Simula, né? Todo conhecimento, ele é uma construção em cima de outra coisa que foi construída, de outra coisa que foi construída, de outra coisa que foi construída. Então você tinha um Simula, a primeira versão. De alguma forma, né, aquilo, junto com as redes de computadores e tudo mais, inspirou Alan Kay para ele, de acordo com ele, cunhar esse termo programação orientada a objeto, onde os objetos eram as células, né, eram os computadores. Tanto que num post dele no Quora, ele fala, né, que talvez ele, ao invés de ser programação orientada a objeto, poderia ter sido programação orientada a servidores, programação orientada a células. Células foi o que eu estou falando aqui, eu não li não. Beleza? Então, uma coisa foi sendo construída em cima da outra, então ele veio com o Smalltalk, aí depois veio o Barbara Liskov em 74, com o tipo abstrato de dados referenciando o Simula 67, não referenciando Smalltalk, porque eu nunca vi um código, e eu não parei para ver um código Smalltalk, se eu vi eu não me lembro, para esse vídeo. Acho que eu nunca vi mesmo. Ou talvez eu tenha visto alguma vez, mas assim, não parei para sacar mais. E ela também nem cita lá, ela cita o Simula 67, mas uma coisa vai sendo construída em cima da outra. Então é legal, né, lembrar que teve essa linguagem Simula 67 que trouxe classe, por aí vai. E é legal quando você olha, né, para o texto do tipo abstrato de dados, ela faz uma referência à linguagem Simula e explica isso. Que aí já é mais conectada com Alan Kay do que com o Simula em si, que é, enquanto no Simula, sempre quando você usa uma classe e você instancia um objeto daquela classe, né, você tem acesso a todos os dados e todos os métodos, as funções, enfim, né, procedures que tem lá. Quando você está na ideia dela de linguagem em cima do tipo abstrato de dados, né, a classe dela é um cluster, ela deixa claro que você vai ter acesso a alguns métodos, algumas funções daquele cluster. E você nunca deve acessar, né, olhar para os dados que estão lá dentro. Tudo você opera sobre as funções que o cluster disponibiliza ali para você. Então, para ir fechando aqui, né,
um pouco mais da minha opinião primeiro. Animal, na minha opinião, ter ido revisitar todo esse conteúdo, né? Mais conhecimento, mais pontos na minha mente para eu conectar coisas que eu venho tentando trabalhar com vocês aqui no canal, né? Sobre simplicidade, sobre código para entendimento e eu vejo as coisas e não acho que estão completamente desconectadas, acho que estão muito conectadas. Segunda coisa, para mim fica muito claro que ele está falando muito mais sobre funções do que sobre classes e atributos e métodos. Eu não acho que eu, Alberto, sei programar ou treinei e estudei programação no estilo Alan Kay de pensar em programação orientada a objetos. Eu sou muito mais influenciado pelo estilo tipos abstratos de dados. E isso se reflete muito nas linguagens, né, que eu dominei e talvez tenha se refletido muito, né, na minha dificuldade há muitos anos atrás, quando eu fui tentar aprender o Clojure, né, e aí eu sabia menos sobre estudo eficiente e eu abandonei. Hoje, obviamente, seria uma jornada mais fácil, porque eu sei das dificuldades e tal, mas o jeito que eu enxergo, o jeito que eu modelo sistemas na minha mente, que eu ajudo as pessoas a modelar sistemas, é muito mais influenciado pelo tipo abstrato de dados do que pela programação orientada a objeto proposta por Alan Kay. Entretanto, eu vejo muita conexão ali, né, entre o tipo abstrato de dados e a programação orientada a objeto proposta por ele, por um motivo simples. Tanto ela quanto ele querem esconder o máximo os dados de todo mundo, quer que toda operação, né, seja através de mensagens, ou seja, né, você pode pensar que mensagem é chamar um método ou algo do gênero, passando seus parâmetros, só que tem uma diferença fundamental. Enquanto que ele fala muito de late binding, programação orientada a objeto, inspirada em tipo abstrato de dados, fala pouco sobre isso, né? Fala sobre você criar um objeto em função, né, de uma classe e operar sobre aquilo o tempo inteiro, tudo mais. Não é sobre deixar para o último momento fazer qualquer tipo de execução. E eu acho que, obviamente, eu sinto que eu combino muito isso. Acho que tem coisas do mundo funcional que eu já gravei vídeo, inclusive aqui no canal, utilizando, né? Então, técnicas como currying, que você tem, né? Você tem uma função que tem 2 parâmetros resolvidos e o terceiro parâmetro vai ser resolvido em algum momento do tempo mais para frente, e aí você tem isso para o terceiro, para o quarto, por aí vai. Tem a ver com late bind, que é uma coisa que me influencia, né? Utilizar funções como um mecanismo de abstração de pedaços de código, né? Quando você olha para o livro do Design Patterns e você consegue dá para você imaginar, né, que as funções vão ser os mecanismos de especialização de pedaços de código que são pré-prontos, então de template methods, enfim, né, de strategies ou coisas do gênero. Então dá para você pensar sobre essas coisas. Então tudo vai se combinando. Por isso essa que é a beleza de você se abrir para múltiplas fontes de conhecimento aí. Beleza? Então, e aí também, né, para fechar, fica muito claro realmente que Barbara Liskov influenciou muito mais o planeta no sentido de como a gente modela as coisas do que o próprio Alan Kay. E para fechar uma coisa aí, né, para fechar também para fechar de novo com a minha opinião, eu vejo que os sistemas que a gente desenvolve, principalmente sistemas de negócio, né, esses projetos que a gente vê aí em múltiplos lugares diferentes, né, desde empresas gigantes até sistemas de startups ou coisas do gênero, realmente elas estão muito distantes, na minha opinião, do que foi proposto por essas duas mentes brilhantes aí da computação, né, quando a gente olha para Alan Kay, quando a gente olha para Barbara Liskov, tudo mais. Eu acho que quando eu olho ali, né, e olho realmente os códigos que eu vejo hoje em dia, falo, putz, dá pra gente voltar muito no tempo e ser muito melhor do que os códigos se apresentam hoje em dia, né, de camadas lógicas em cima de camadas lógicas. E aí as pessoas, você não vê isso, muita gente, né, lendo muito código, que você vê as classes ali, né, inspirada pelo tipo abstrato de dados, ou se a pessoa se diz inspirada por Alan Kay, você vê muito código, né, lendo um monte de informação, lendo um monte de dado da classe
e operando sobre o dado, ao invés de passar um parâmetro, por exemplo, para deixar que esse dado seja operado em função de um método dentro daquela classe. E aqui a gente não está falando, né, de coisas que são, putz, animal nem nada. Está escrito, putz, quando você olha para 66, a gente, deixa eu só fazer a conta, né, 66 mais 40, mais 30 dá 96, mais 10, 2006, 40 anos, mais 10, 2016, 50 anos, mais 10, 2022, quase 60 anos que o termo programação orientada a objeto foi cunhado de uma maneira diferente do que as linguagens representam hoje, na minha opinião, de novo, né? E em 74, a gente está ali falando, né, de um pouco menos de 50 anos, de 74, 66, 8, né? Então, 52 anos ali, mais ou menos, um pouco perdido aqui nas contas, né? Sei lá, 2020 menos 1964, 46 anos, beleza? Que o paper do tipo abstrato de dados foi criado, né? 54 menos 46, é isso mesmo, tá tudo certo. Então, de novo, beba mais dessa fonte, na minha opinião. Se inspire, leia todos os livros, né? Então, que nem eu tenho aqui, né? Domain Driven Design, Design Patterns, enfim, Refactoring. Então você tem todos esses Clean Architecture, Clean Code. Você pode escolher o que você quiser, beleza? Mas eu volto a repetir. Eu acho que a inspiração principal tá nessa linha do tempo, 50, 40 anos atrás. A informação é muito mais bruta, vem de uma autoridade muito maior nos assuntos, beleza? Então dê mais espaço para a galera que está pesquisando, né? Porque essa galera que eu falei aqui, eles foram pesquisadores, né? Por mais que trabalhasse na Xerox e tudo mais, só estava refletindo. Então, dê mais espaço para o que foi produzido na computação, mais para trás, que eu acho que pode te inspirar muito para o que você está fazendo hoje. Tá bom? Era isso, um vídeo sobre história, sobre reflexões. Enfim, se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, o teu comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau!